Olá, eu sou a Rose, fundadora e CEO da Match IT, e hoje, para mais uma conversa com um especialista, eu trago um tema quente, que basicamente é atendimento ao cliente, né? Então, todo mundo está preocupado em fazer isso melhor, e a gente quer saber como usar as melhores práticas de tecnologia para chegar nesse resultado. Para conversar com a gente hoje, eu trago um super especialista, que é o Israel Sigler. Ele é gerente de alianças da Make It Simple. Tudo bom, Israel? Tudo bem, e você, Rose? Joia, obrigada aí pelo tempo de conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Muito bom. Cara, queria, assim, começar te conhecendo um pouquinho, né, nesse contexto de atendimento ao cliente por canais digitais diversos, assim, se puder contar um pouquinho da sua história para a gente saber mais sobre Israel. Claro, vamos lá. Então, primeiro prazer, gente. Como a Rose comentou, meu nome é Israel, sou gerente de alianças aqui na Make It Simple. Somos uma empresa de consultoria e implementação de plataformas na nuvem, seja para a área de atendimento, de serviços, vendas, enfim. A gente trabalha multiplataformas aí. E eu estou no mercado de experiência do cliente há aproximadamente 10 anos, onde o nosso foco é realmente entender a necessidade do cliente, ajudar ele a encontrar as melhores ferramentas para aquela dor, para aquela oportunidade, para aquele problema, e depois ajudar em toda essa jornada de implementação, de ajuste, configuração dos sistemas que hoje são parte integrante do nosso atendimento. A gente querendo ou não, né? Toda empresa tem que ter um chat, tem que ter hoje um WhatsApp, alguma forma do cliente poder entrar em contato e depois fazer toda a gestão disso, né? Até para você poder ter insights de como trabalhar e como avançar na experiência do seu cliente com a sua marca. Muito bom. 10 anos você já deve ter visto de um tudo aí, né? Israel, falando de impactos para os negócios, ou desafios para os negócios, assim, o que você mais, assim, de demanda que o negócio traz para a otimização desses ciclos, fluxos, processos de relacionamento com o cliente, e que diferentes ferramentas são principalmente adotadas para cada um desses desafios? Você consegue dar uma visão para a gente? Sim. Então, eu acho que é meio clichê falar isso, mas hoje todo mundo quer as coisas melhor, mais rápido e mais baratas, né? Então, eu quero conseguir atender mais clientes com uma maior qualidade e conseguir também ter um custo menor nessas interações, né? Então, a maior parte das demandas que a gente recebe dos clientes vem exatamente nesse ponto. O meu volume de atendimento está muito grande, eu não estou conseguindo dar conta, as demandas do meu cliente são muito complexas, eu não consigo resolver na primeira interação. Então, o que a gente faz é exatamente entender essas demandas e ver quais são as ferramentas que fazem mais sentido. Porque hoje, se você for pensar, eu preciso de atendimento para o meu cliente. Aí você tem que começar a perguntar qual que é o canal que esse cliente mais entra em contato? Qual que é o tipo de solicitação que ele mais tem? Como que eu vou resolver isso? Porque a gente sabe que hoje eu tenho um número muito grande de demandas que eu consigo resolver no autoatendimento. Eu quero saber qual que é o horário de funcionamento, eu quero saber quais são os produtos dessa empresa. Então é a gente começar a escalonar e colocar no ponto de contato certo a informação que o cliente precisa. E tudo isso não é fácil de balancear, porque eu tenho que encontrar o meio termo onde aquilo resolve o problema do meu cliente, mas não vira uma barreira de comunicação para ele. Que hoje a gente sabe que tem muitas empresas que a coisa mais difícil do mundo é você chegar no humano. Eu só quero falar com alguém para resolver o meu problema e tem lá um bot com 500 opções que você nunca consegue sair de lá. Então o foco da Make It Simple é realmente ajudar as empresas a navegarem essa experiência como um todo, que não está atrelada a um canal ou a uma ferramenta, mas sim a utilização desses canais e dessas ferramentas no momento correto para atender a necessidade do cliente naquele momento. Legal. E eu vou entrar um pouco mais nesse mesmo tema. Faz diferença, assim, do ponto de vista de desenho de projeto, o tamanho da empresa, se é B2B, B2C, se já tem um sistema histórico legado, ou se está alguma coisa no Excel, ou se está tudo fragmentado, cada vendedor ou cada customer manager está com sua própria gestão, assim. Você vê esses cenários tão diversos hoje no dia a dia, como é que você agruparia isso? Tá, então, eu acho que hoje a gente começa olhando, primeiro, realmente onde tem o maior volume, que é onde eu vou ter o maior impacto. Então, a maior parte dos meus atendimentos estão acontecendo em WhatsApp. Então, se isso está acontecendo no WhatsApp, qual é a demanda que eu tenho ali dentro? O cliente só quer tirar algumas informações.
Então, vamos construir um autoatendimento ali dentro, vamos utilizar uma ferramenta como a TakeBlip, por exemplo, a gente é parceiro deles nesse sentido, de construção da ferramenta, do autoatendimento, e depois a manutenção para eu resolver a maior parte das demandas. Agora, eu tenho um outro ambiente, por exemplo, que um cliente vem e a demanda principal dele é: meus clientes entram em contato para a segunda via do boleto, 70% dos casos. Então, vamos construir uma solução que está integrada com o seu ERP para poder disponibilizar essa informação para ele na prática. Então, a gente leva em conta exatamente os pontos. Qual que é a demanda do cliente, que ferramentas que a gente pode utilizar. Porque hoje a gente tem ferramentas no mercado de todos os tamanhos, para todas as funcionalidades. Então, eu tenho Zendesk, HubSpot, Salesforce, TakeBlip, Monday, uma grande quantidade de ferramentas para atender demandas específicas. Então, é difícil, às vezes, navegar exatamente o que a gente precisa em cada cenário. E vamos falar, então, das ferramentas que você listou algumas, né, dentre várias. Como escolher, o que diferencia uma da outra? A empresa já chega com uma proposta, eu gosto mais dessa, gosto mais daquela, já usei num cenário, você começa pelo processo, você começa pela cultura. O que diferencia, né, na hora de escolher uma ferramenta para sanar uma dor aí? Sim, olha, eu acho que essa é a pergunta de milhões, viu, Rose? Porque esse é o trabalho que a gente faz, que eu vou dizer para você que, infelizmente, não tem uma resposta fácil, né? Às vezes a gente entra procurando, mas qual que é a melhor para o meu caso? 90% dos casos eu vou falar, depende. Eu vou pensar não só na sua demanda agora, mas pensar no futuro. Então, onde você quer chegar? O que você quer construir como experiência da sua marca? Então, a gente tem ferramentas hoje no mercado que estão despontando recentemente, como a Monday, por exemplo, que é uma ferramenta muito voltada para a gestão de tarefas. Então, eu tenho uma equipe grande aqui e eu preciso gerir todas as atividades que cada um está fazendo, o tempo que é gasto em cada uma dessas atividades. Então, eu vou utilizar uma ferramenta como essa. Agora, eu tenho um contato muito grande com o cliente, diversos canais, várias formas de contato. Eu posso utilizar uma ferramenta como o Zendesk. Eu quero mais voltado para a parte de geração de leads, integração com as minhas redes sociais, com as campanhas que eu tenho ativas, com o meu site. O HubSpot já é uma ferramenta um pouco mais robusta. Então, é um ponto ali que é difícil a gente encontrar o ponto de equilíbrio de qual que é a melhor ferramenta, é muito situacional, mas a gente ajuda exatamente nesse processo. Então, acho que esse é o ponto principal aí, que no dia a dia a gente vai conseguir trazer. Beleza. E se pensar assim, né, eu não sei se as suas interfaces hoje são majoritariamente com um líder de negócios ou com um líder de vendas, de relacionamento com o cliente mesmo, ou com a área de tecnologia. Mas para esses diferentes perfis e para diferentes portes também de empresas, né, quais são os principais desafios de iniciativas de evolução nas suas soluções de relacionamento com o cliente? Eu diria que hoje a maior parte vem realmente dos próprios usuários, então é a área de negócios ali, a área de atendimento que tem essa dor maior, mas conforme a gente vai conversando, a gente acaba tendo que envolver outras áreas, como a área de TI, porque ela que vai nos dar o suporte, principalmente quando a gente fala no quesito de integrações. Então eu preciso entrar num sistema legado, puxar informações. Então a maior parte vem pela parte da área de negócios, realmente quem utiliza, e isso vai escalonando ali para as áreas de back-office, para áreas financeiras, para a área de TI, e depois para a diretoria, até para entender se aquilo faz sentido alinhado com a estratégia global da empresa, né? Legal. E do ponto de vista de desafios, assim, para empresas grandes e pequenas, na hora de começar um projeto, né? Tem diferença? Uma tem mais desafio de integração, a outra tem mais desafio de entender o valor gerado? Não sei, estou inferindo aqui. São dois cenários bem diferentes, né? O cenário da pequena, normalmente eu não tenho algo ainda muito estruturado, eu preciso entender como é que vai funcionar, quem que vai me atender bem, quais plataformas fazem sentido, e eu tenho um budget mais restrito. Então, eu preciso encontrar aquilo do Pareto lá. Qual que é aquela solução que vai resolver 80% das minhas necessidades? Enquanto nas grandes, a gente já tem que pensar numa estrutura mais a longo prazo, com investimentos também maiores, porque eu vou precisar de mais automação, que é um volume maior de atendimento normalmente. Então, são situações diferentes, mas o caminho que a gente usa para percorrer é parecido. Eu vou entender a necessidade, entender as ferramentas, entender os espaços que cabem em cada uma dessas ferramentas e depois avançar, porque não é uma implementação que a gente fala de uma vez. É uma melhoria contínua. Eu vou colocar o primeiro estágio, vou resolver uma boa parte das solicitações
e depois eu vou evoluindo esse contato para conseguir tratar aquelas demandas que continuam sempre crescendo e se alterando, né? A gente sabe que o mercado é bem dinâmico nesse sentido. E falando em começar e seguir evoluindo, né? Por onde que começa? Assim, preciso começar um projeto e eu já tenho um sistema, já tenho um certo stack, um grupo de tecnologias aplicado, ou eu vou migrar, vou melhorar, ou eu não tenho nada, assim, estou no zero, estou ali no papel. Que primeiros passos você recomenda para cada um desses cenários, né? Tanto para quem quer evoluir algo que já exista, seja migrar, ou, enfim, fazer um upgrade, conectar coisas, ou para quem está começando mesmo o processo de digitalização do processo. Tá, então, para quem está começando o processo, eu acho que é uma vantagem muito boa, porque você não está carregando o legado. Você não tem nada atrás, você não tem peso, você não tem custos. Então, eu acho que é uma posição até de vantagem aí, porque você já sai, eu estou com uma base zero, eu vou construir daqui o melhor. Quando a gente fala de clientes que já têm uma base instalada, já têm tecnologias, um stack, o buraco é mais embaixo. Então, eu vou precisar estudar primeiro quais são os impactos, os objetivos que eu quero atingir. Quais as ferramentas que não estão me ajudando, quais estão me atrapalhando e quais estão ajudando que, na verdade, eu não preciso trocar. Às vezes eu preciso melhorar, eu preciso integrar com outro sistema. Então, eu acho que com o segundo a gente tem que ter um pouco mais de cautela para entender realmente essa solução vai atender o que eu estou buscando ou eu vou precisar mudar de ferramenta que eu tenho. Enquanto no primeiro é mais simples, eu preciso só encontrar aquela que faz mais sentido para a minha necessidade do momento. Legal. Em ambos os casos vai ter uma etapa de planejamento, né? De desenho, de entender. O ponto mais importante é saber onde que você quer chegar e onde você está. Porque se você só sai correndo, tentando resolver, pode ter certeza que vai ter algum probleminha ali na frente. E acontece de chegar uma demanda assim atravessada, preciso implementar porque veio top-down que eu preciso implementar, porque alguém gosta dessa solução, e aí a gente vai ter que importar isso, assim, acontece? Acontece e a gente gosta de falar, não, calma aí. Você quer implementar só porque eles decidiram? Mas como que eles decidiram? Como é que vocês sabem que essa realmente é a melhor solução? Então, eu acho que aí entra muito o nosso papel de às vezes, desacelerar um pouco, porque a gente entende, o cliente quer resolver. Pô, eu tenho um problema aqui, eu preciso que você resolva o que está acontecendo, cara. Mas não adianta a gente pegar, tem uma metáfora muito boa que meu pai usa, que é, você coloca a escada no lugar certo. Porque não adianta você pegar uma escada e sair correndo e você ver que você está subindo o muro errado. No final, você chegou lá em cima e você fala, pô, mas eu queria sair lá do outro lado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Vamos colocar a escada no lugar certo e aí depois a gente começa a subir. Legal, muito bom. E aí você falou, esse é o que vocês fazem, né, um papel de questionar, assim, vocês entendem que você está representando a Make It Simple. Queria saber um pouquinho mais os diferenciais, assim, né, da empresa, do time nesse contexto. Legal, então, a Make It Simple é uma empresa que tem bastante tempo de história, a gente faz parte de um grupo aí com mais de 30 anos, trabalhando com a experiência do cliente. A gente atende marcas aí como Pfizer, Harley Davidson, Axê, AstraZeneca, Marisa, Cássio, então as maiores marcas do mercado, que prezam muito pela qualidade do atendimento ao seu cliente, e muitas delas com a gente há décadas. Então, o nosso foco é realmente entender essa demanda do cliente e ajudar ele a ser o braço tecnológico dessa empresa em todos os quesitos de transformação digital, de conhecimento do seu cliente, de atendimento. Então, eu acho que a gente preza muito, primeiro nessa parte realmente do entendimento, a gente foca muito nisso. Na Harley Davidson, a gente chegou até aí a matriz, lá em São Francisco, para conhecer o jeito Harley, para entender o que é ser um harleiro e por que eles estão entrando em contato, qual que é o sentimento por trás. E na parte técnica também, a gente tem uma equipe super especializada, com todas as credenciais necessárias, com questão de profissionalização nas plataformas necessárias, para poder auxiliar nesse processo e dar segurança para o cliente de que a gente vai conseguir entregar aquilo que ele precisa. Então, a gente tem uma área responsável por toda a parte de compliance, LGPD, etc. A gente tem uma área responsável por UX, então essa experiência também ser muito interessante do ponto de vista do cliente. Então, eu acho que é isso que a Make It Simple traz, e são os grandes diferenciais que a gente consegue abarcar nos projetos. Vou fazer uma piadinha que eu não posso deixar, porque é para fazer simples mesmo, né? Tem um monte de coisa complexa, mas vocês já fizeram a lição de casa durante 30 anos, então dá para fazer simples, fazer acontecer o complexo simples.
Beleza. Na verdade, é duplo, né? Porque é make it simple, transforme isso de forma fácil, faça fácil, ou make IT simple, transforme o TI em uma coisa simples. Porque muitas empresas olham para isso e falam, pô, não, o TI é aquela área do pessoal que fica lá no fundo, fica mexendo nos computadores, etc. E não é isso. O TI hoje é toda a experiência que a gente tem com todas as marcas, né? Então vamos trazer isso para dentro e ter dentro de cada área um pouco de TI, porque ele vem muito para auxiliar esses processos no dia a dia e ter uma experiência melhor não só para o cliente final, mas também para as áreas internas. Então, em vez de eu ter uma dificuldade de buscar informações, deixa eu ter um sistema bem desenhado, que quando o cliente entrar em contato comigo, eu sei todo o histórico que eu já tive de conversas com ele, quais são as informações, as compras que ele fez nos últimos dias, quais são os problemas que ele mais relatou, e depois tudo isso jogando também para a parte de gestão e dados, para a empresa poder navegar, porque se você não tem dados, você está dirigindo à escura, né? Excelente. E vocês ajudam que perfil, assim, né? Vocês deixam as coisas, o IT e o It Simple para que perfil de tech buyer, né? Quem seria o match ideal para Make It Simple? Tá. Hoje a gente trabalha com praticamente todos os segmentos e todos os tamanhos de mercado, mas eu acho que o tipo de buyer que mais vai ter fit com a gente são empresas de médio e grande porte, e praticamente qualquer setor. Então, hoje a gente tem projetos desde a parte de manufatura até tecnologia, então a gente trabalha com tudo. Mas o nosso foco, eu acho que está mais no segmento commercial enterprise, porque a gente já consegue prover uma estrutura que para essas empresas fazem falta, às vezes, dentro de casa, mas ao mesmo tempo eu não quero criar toda uma área dentro da minha empresa com 50 pessoas para resolver esse problema. Então, a gente consegue auxiliar muito os clientes que estão nesse sentido e buscando realmente a introdução e a melhoria dos processos tecnológicos deles. Excelente. Então, tech buyers que se sintam representados aí, só entrar em contato, marcar um café, um primeiro bate-papo, certo? É isso aí. E aí a gente fica à disposição. Cara, você pode ser da área de compras, da área financeira, comercial. A gente tem soluções hoje para praticamente todas as áreas da empresa. Então, eu trouxe aqui muito foco da parte de atendimento, mas a gente trabalha muito também com ferramentas de gestão de tarefas e de atividades do dia a dia. Então, a gente tem clientes aí da área de RH, da área jurídica, que eu preciso, eu tenho 52 contratos que eu preciso fazer a gestão, eu preciso ser avisado quando esses contratos estão para vencer, a comunicação interna entre isso, então a gente tem soluções bem legais para trazer nesses pontos. No final você tem um relacionamento com o cliente, o funcionário também tem muito papel, né, importante, assim, às vezes você queima a experiência de relacionamento no onboarding e já tem um problemão depois, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender muito bem aí essa dor para a gente conseguir resolver também na mudança cultural, porque eu acho que esse é um erro que às vezes acontece bastante quando a gente fala em projetos de TI, é acreditar que a ferramenta vai solucionar o problema por si só. E nunca é assim. É sempre ferramentas, processos e pessoas. Então, se um desses pontos não está alinhado, a gente não vai ter uma implementação legal. Então, por isso que a gente tem que sempre entender o porquê, o como, e depois a gente trazer isso para o dia a dia das pessoas, porque elas que vão executar, né? Por mais que eu tenha um chatbot ali que vai resolver 80% dos atendimentos, depois isso cai para um humano, 20% ele ainda vai tratar. E assim funciona também para outras áreas e outras atividades, né? Excelente, muito bom. Israel, eu queria te agradecer muito, assim, por compartilhar aí o conhecimento com a gente, e espero que tenhamos novos bate-papos aí em breve para saber mais do que vocês. Eu sei que cada hora vocês têm uma novidade, né? Uma solução nova, uma ferramenta nova, um processo novo, então vamos nos manter próximos. Obrigada mesmo. Então, sim, eu que agradeço, e esse é o intuito da Make It Simple. A gente faz esse trabalho de ir atrás do mercado, entender o que está acontecendo, ver as ferramentas que estão em ascendência, para trazer esse trabalho e trazer essa novidade para as empresas do nosso portfólio, né? A gente faz esse trabalho para você não precisar ir atrás. A gente sabe o que tem de novidades, toda essa parte de inteligência artificial e evolução que a gente está vendo que é um ritmo alucinante. Então, a gente tem equipes dedicadas só nesse aspecto de realmente estudar o que está acontecendo. Bom saber. E é alucinante mesmo. Na hora que você entra em inteligência artificial, olha,
Uma hora a gente bate uma conversa só sobre isso. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rose. Um abraço Até a todos mais. aí.